é o Bobigre. Voltando, pessoal. Bora lá agora para simetria cartesiana. O vídeo está ficando gigante, mas vou cortar em 3, hein? Então, Laplaciano, mas é para acabar, tudo de condutor. Né? Então, Laplaciano de φ igual a zero em cartesiano, é a própria definição aqui do Laplaciano, segunda derivada de φ, em x, y e z, soma dá zero. Claramente, você vai ter separação de variáveis. Né? Então, vamos já adiantar. Tem uma função só de x, vamos ter a função de x, uma função de y, uma função de z. Então, você substitui isso aqui e divide por φ. Né? Então, esse cara sai aqui, x, y e z sai. Aqui fica a segunda derivada de x, divide por isso, vai ficar 1 sobre x, segunda derivada de x. Fez a mesma coisa aqui, vai ficar a segunda derivada desse y, dividido por y. E aqui a segunda derivada do z, dividido por c. Então, isso aqui vai derivar tudo x, y, z. Então, isso aqui é constante, constante, constante. Né? Então, essa constante eu estou chamando de menos k ao quadrado x para o x, menos k ao quadrado y para o y, menos k ao quadrado z para o z. Né? Beleza. Aqui já tem uma experiência, se você quiser fazer com calma, faz com calma. E aqui tem a mesma coisa. Eu estou escrevendo assim, essa constante com k quadrado, mas não quer dizer que essa constante é positiva. Né? Esse k quadrado pode ser positivo, negativo ou zero. Isso aqui é só um jeito de escrever. Quer dizer, esse k pode ser imaginário. Né? E quando você substitui aqui, né, então vai ficar esse, vamos supor, você substitui assim para essa equação. Então aqui vai ficar menos kx ao quadrado e repetir o φ. Aqui vai ficar menos ky ao quadrado e repetir o φ, menos kz ao quadrado e repetir o φ. Então o φ, bota evidência e vai embora. Então, menos, né, em evidência, então kx ao quadrado, ky ao quadrado, kz ao quadrado seguido a zero. Então aqui já dá até para entender que não, é impossível os três serem positivos, né? Porque se os três forem positivos, isso aqui não tem como dar zero. Né? Então pelo menos um deles aí tem que ser realmente negativo. Se dois forem positivos, o outro tem que ser negativo. Né? Se um for zero, então o outro é positivo, o outro é negativo. E por aí vai. Né? Então essas são as situações que a gente tem. Então repara que não é tão simples. Parece que ele é simples porque é cartesiano, mas ele é mais complicado que o cilíndrico. Né? Então vamos lá. Os três tipos de solução. Eu estou fazendo tudo para o x, né? Mas é porque é tudo análogo. Então, se kx ao quadrado é positivo, é seno e cosseno. A segunda derivada do cara é menos kx ao quadrado, repete ele de novo. Se ele é negativo, é hiperbólico. E aqui eu estou botando módulo, né, para dizer que esse cara é negativo. Aqui seria um kx imaginário. Né? Então, um módulo imaginário puro. Um módulo dele aqui. E se ele for zero, a solução é linear. Né? Então, é x mais constante. Aí, não tem o que fazer. Assim, mas qual é qual? Não sei, depende do... Aqui a questão assim, que depende do problema. Porque o problema depende do problema de coordenadas cartesianas para a gente saber a condição de contorno. Né? E a mesma coisa para o y e para o z. Né? Então a gente precisa de uma situação mais concreta para a gente determinar as possibilidades. Vamos dar uma. Né? A situação é essa daqui. É meio que usual. Né? Seria assim, né? Então você tem tipo uma guia. Aqui é eletrostática, não é uma guia de onda. Essa guia de onda você vai ver em TE2. Então seria assim, você tem um condutor aqui nessas placas. Então está, digamos, x está entre 0 e A, z entre 0 e B, e y, digamos, de 0 até infinito. Aí aqui é uma placa condutora, condutor, condutor, condutor. Então, por exemplo, se você faz x igual a 0, você está nessa região aqui. O potencial é 0, vamos supor que aqui tudo é aterrado. Então aqui é 0, a placa aqui em x igual a também é 0, né? Em z igual a 0, essa placa de baixo, onde eu botei, aqui é 0, e z igual a 0, né? Z igual a b, a placa aqui é 0. Né? E aqui, a priori, eu tenho uma distribuição de carga. Alguma situação, né? Então, quando eu faço y igual a 0, aqui é uma função de z, x e z, aqui é a minha condição de contorno, aqui, né? E lá no aqui, toda a minha carga está aqui. Né? Então, lá no infinito, finito, finito, aqui não está escrito, né? Mas lá longe, aqui não tem nada, então φ é 0 também quando y vai para o infinito. Então você tem um paralelepípedo aqui de condições de contorno. Né? Você tem todos essa placa de cima e embaixo, lá do outro e lá no infinito. Então a solução dentro é única. Né? Dada essa função daqui, a solução única é o teorema de unicidade. Beleza. Né? Então vamos aplicar lá o nosso probleminha. Vamos adaptar, ou melhor, impor essas condições de contorno ao nosso problema. Então a parte em x vira na função do x. Então em 0 e A tem que dar 0. Né? Aqui x igual a 0, x igual a tem que dar 0.
Então, essa parte corresponde é a relação a x. O z em 0 e b tem que dar 0. Então, essa condição, a parte da equação do x tem que obedecer essa equação. Está passando o cara vendendo pão aqui. Em z igual a 0 e b vai dar 0. E no infinito aqui, esse cara tem que dar 0. Né? Quando y é igual a 0, é a função lá que a gente tem. Está chegando mais perto. Você está chegando o som com a buzina dele. Então, vamos trabalhar com a nossa solução aqui em x. Né? Então, como é que você faz esse cara dar 0? Pela nossa experiência lá. Repara que para o kx, para esse cara negativo, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, não tem como zerar duas vezes. Né? Diferente. Esses caras não vão e voltam. Né? O cosseno hiperbólico ele vai e volta, mas é uma vez só. Né? Mas tem que valer para todo... ele tem que sair daqui e voltar para cá, não dá para fazer. Né? Porque o x é positivo. Né? Se o x fosse de menos a até a, né? Ele... Mas mesmo assim não dá para fazer zero. Desculpa, esse aqui não dá. Se fosse uma constante, daria, né? Ele pode ser um valor aqui, desce e volta para o mesmo valor, mas zero não dá. Então esse cara não tem como. Esse zero também aqui não tem como. Não tem como, é uma reta. Né? Não tem como a reta começar de um valor e voltar. Né? Para ela voltar, tem que curvar. Esse cara aqui também não dá. Então o que sobrou é o seno e cosseno. Né? Só que em zero, esse cara é zero, esse cara aqui é b. Né? Então esse cara também não pode ter. Né? Em x igual a A, esse cara tem que dar zero. Então aqui k vezes A tem que ser um nπ. Né? Para o seno ser zero. Então a solução aqui, botando chamando assim de n, chama de 1, né? Então é n1π sobre A. Né? Esse cara daqui. E quando você bota x igual a A, que dá nπ. Né? Então dá zero. Quando você bota x igual a zero, dá zero. Então, mesma coisa você vai fazer para o z. Só que o z é só trocar x por z e o A por b. Né? Então a solução dela também é análoga. Falta y. Né? Agora a questão é que você já fixou a constante x e z, agora na y já está fixo, não tem mais escolha. Né? Porque lembra que a soma dos três quadrados aqui tem que dar zero. Então ky quadrado, jogo o cara para o outro lado, né? Então ele tem que ser o menos π quadrado, n1 quadrado ao quadrado, n2 quadrado, b quadrado. Então necessariamente esse cara é negativo. Né? Então a solução do y não pode ser seno e cosseno. Ela tem que ser o negativo, tem o seno e cosseno hiperbólico. Né? Só que seno e cosseno hiperbólico eu posso escrever em termos exponenciais reais. Né? Então, eu escrevendo exponencial para cá e para cá. Só que repara que essa solução daqui é ruim. Porque eu crescendo y, ele está crescendo. Estou falando que o potencial está crescendo, crescendo, crescendo. Eu estou longe lá do... Eu montei uma distribuição de carga, uma condição de contorno ali, e estou afastando, estou falando que o potencial está crescendo exponencialmente. Então isso aqui não faz sentido. Né? Então a solução se joga fora. Então é a solução aqui que é ok. Para esse ky aqui. Então, acabou. Agora a gente tem a solução geral. Então, a solução geral fica escrita em termos de uma soma de duas somas, né, de n1 e n2. Você tem dois números aqui quantizados, né, que vão de 1 para o infinito. Constantes aqui arbitrárias, né, depende de n1 e n2, depende do problema. Seno de n1, seno de n2, aqui em x, aqui em z. E a parte y é exponencial aqui. Menos aqui. Bacana, né? É para quê? Não é simples, né? Só é para que um negócio, voltando aqui, essa questão da soma dos três casos dá zero, é para que, por exemplo, não tem como você, aqui, vamos supor que você fala assim, e se essa minha placa aqui fosse uma placa condutora, né, e então em y igual a zero, e depois eu faço um y igual a c também, né, uma placa condutora. Seria assim, todo fechado, uma placa condutora. É para que não tem solução eletrostática para essa situação, né? Porque aí a parte do y deveria ser seno também, né? Só que tem que ser um seno, para dar zero aqui, de um n3. Aqui, né? Só que o problema é que esse n1 quadrado, um n2 quadrado e n3 quadrado somados, né, tem que dar zero. Né? Então são três números positivos definidos e a soma tem que dar zero, então não funciona. Então não tem como você botar um campo eletrostático dentro de uma caixa condutora. Mas dá para botar uma onda, esse até é 2. Você pode jogar uma onda ali, aí não é eletrostático, né? Esse campo eletromagnético seria um campo eletromagnético que varia no espaço e no tempo, e ele fica dentro daquele condutor, ele pode ficar batendo por ali. Isso dá para fazer, né? Seja tipo um corpo negro, né? Mas aqui não, situação eletrostática não. Então por isso que é a situação geral, meio geral, que montada assim, né? Então aqui eu tenho uma coisa aqui é uma placa condutora, e esse potencial vai morrendo para lá. Né? É a situação mais
mas já olha como é que fica a condição de contorno. Aqui está tudo, como é que você fixa Cn1, N1, N2. Então, em y igual a zero, você tem que dar essa função. Como é que você inverte? Como é que você calcula esse cara, dada essa função? Invertendo essa soma. Como é que significa inverter essa soma? Por exemplo, multiplico os dois lados por seno de um n aqui qualquer, πx sobre a, e integro de 0 a a, no caso aqui. Né? É que eu fiz aqui geral para fazer esse xi, essa letra xi, não interessa, pode ser o x ou o z. E esse L pode ser o a ou b. Quer dizer, você multiplica seno com seno de n π, né? E o argumento por L, integra de 0 a L, esse cara dá 0, 1. Né? Só botar o 2 e o L aqui, tá? Na verdade, esse integral dá L sobre 2 delta. Então, quer dizer, você multiplica por 2 sobre A, os dois lados. Multiplica por um seno de n π x sobre A e integra. Então, toda a soma em N1 vai dar 0, exceto quando N1 for esse n. Aí vai dar 1. Então, aqui ficou a integral de 2 sobre A, integral de 0 a A, dx, esse cara daqui. Então, ficou só a soma do N2. E aqui morreu esse cara. Aí você multiplica agora os dois lados por um seno de n, ou m, sei lá, π z sobre b. Os dois lados integra, de 0 até b, em z. Aí vai dar a mesma coisa. Então aqui vai ficar 1, só com o único tempo que vai sobrar quando n2 for esse m. Então vai ficar cnm igual a integral desse cara aqui com seno de n πx sobre l, seno de m π z sobre um sobre a e o outro sobre b. E esse fator que você multiplicou, né? Então é 4 dividido por AB. Então, quer dizer assim, o Cn1, N2 é 4AB, integral de 0 até em x, 0 até b em z, o seno do N1 πx sobre A, seno de N2 π z sobre b. Então você dá a função, faz essa integral, para todo N1, N2 você tem os coeficientes. Essa é a ideia, aqui que você resolve o problema. Na verdade você está fazendo série de Fourier dessa função, uma expansão ímpar dessa função aqui de duas coordenadas, x e z. Mas não interessa, não sabe série de Fourier, mas sabe. Mas acabou de descobrir, né, como é que você calcula os coeficientes de uma série de Fourier aqui em termos de senos, né, que seria uma expansão ímpar. Mas beleza, né? Então vamos ver um exemplo. Vamos supor que esse φ ele é uma constante. Né? Aqui não pode ser zero. Se for zero, você matou o problema todo. Mas aqui é uma constante φ0. Então o que dá para fazer? Né? Mete o φ0 aqui e só calcular essa integral. Então aqui essa integral é simples. Né? Então aqui vai dar o φ0, e parece que você vai integrar x, integral por exemplo, aqui, integral do seno e cosseno. Né? Vai sair esse fator numérico aqui invertido, né? Então vai ser um A, vai ser um N1 e o π, esse A corta aqui. Mesma coisa para o B, só que vai ser o B, então vai cortar, então vai ficar um π quadrado, N1 e N2. Aí esse cara vai ficar cosseno. Na verdade, a integral do seno é menos cosseno. Né? Só que aí você vai botar quando é zero, vai dar 1. Então isso aqui, esse cara é menos em zero, então eu estou invertendo. Então esse cara vai dar mais, vai ser esse fator, mais cosseno em zero, menos cosseno em A. Então cosseno em zero dá 1, cosseno em A deu isso daqui. Análogo para o outro. Só que nπ, n é 1, 2, 3, isso é menos 1 elevado a n. Né? Então é menos 1 elevado a n1, menos 1 elevado a n2. Então repara que se o n for par, aqui vai ficar 1 menos 1. Então, se n1 for par ou n2 for par, aqui dá 0. Então só não é 0 quando n1 e n2, os dois são ímpares. Né? Então esse cara tem que ser ímpar e aqui tem que ser ímpar. Então, esse cara, aí quando for ímpar, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 4, com esse 4 vai dar 16, né? Vai dar 16, o número φ0, π quadrado e os n's correspondentes. Então, eles só não são zeros assim, quando n1 e n2, os dois são ímpares. Então, ao invés de trabalhar com n1, 1, 3 e tal, é mais fácil você trabalhar assim, né? Com 2n mais 1 e n igual a 0, 1, 2, 3. Né? Então, esse cara sempre vai dar ímpar. Então, no lugar do n1 e n2, eu vou trocar por 2n mais 1. 2n1 mais 1, 2n2 mais 1. E aqui já vou usar, esses são os termos só quando é ímpar. Quando é ímpar, voltando aqui, quando esse cara não dá 0, aqui dá 2, aqui dá 2, então aqui dá 4, aqui dá 16. Então é por isso que aqui meu tem 16, φ 0π ao quadrado, e aqui a soma, de 0 a infinito, aqui, o n quadrado, n quadrado, quadrado, quadrado. Esse aqui é o seu resultado. Bonitinho, né? Então, só para ter uma figurinha, não sei se foi uma melhor escolha, mas eu escolhi assim,
Esse aqui seria um corte, porque eu não consigo fazer isso tridimensional, né? Não consegui. Estão cortando. Só para dar uma ideia do potencial, beleza? NANI?! E acabamos. Finalmente acabamos tudo que eu tinha que falar para de condutor, né? Ainda vai voltar um pouco de condutor, porque a gente vai misturar com dielétrico e depois em magnetostática, né? Porque a gente vai voltar no condutor, mas agora não vai ser estático, vai ter carga andando. Toda eletrostática vai ser em condutor, né? Mas vamos falar de um assunto novo, finalmente, aqui de elétrico. Essa parte de elétrica é legal, principalmente condições de contorno, vocês vão ver. Falou, pessoal, abração aí, valeu e fui!